Boa tarde, meus queridos amigos. Uma alegria estar aqui mais uma vez com vocês. E eu gostaria, assim, já de inicialmente, porque eu sei que o nosso querido amigo João vai editar esse vídeo, e de dizer para vocês que nós estamos chiques, assim, hoje, todos nós sendo filmados, nós na fita, como diria o atual ditado popular, né? Mas não é por mérito nosso, não. É uma gentileza que faz sempre a União Regional Espírita, a 10ª URI, e vai de vez em quando sorteando alguns, grava, estimula, nos serve como correção depois, e a gente agradece sempre essa deferência. Mas eu gostaria de começar então a nossa conversa na tarde de hoje, lembrando de um poeta romano que esteve entre nós há mais de 2000 anos atrás. Chamava-se ele Lucrécio, conhecido como o poeta da natureza. Em uma de suas obras, Lucrécio diz uma frase muito interessante. Ele fala assim, que todo esse universo visível não é o único. E devemos crer que haja em outras regiões do espaço outras terras, outros seres, outros homens. O que este poeta famoso estava dizendo com estas palavras é que os diversos mundos que existem no espaço devem ser habitados. Ele falava, portanto, da pluralidade dos mundos habitados. Ele, Lucrécio, foi um dos maiores defensores desta ideia, mas não foi o único. Na realidade, a ideia da pluralidade dos mundos habitados é muito antiga. E se nós formos aos primeiros livros conservados até os dias atuais, como por exemplo os Vedas, que são a Gênese, a antiga Gênese da crença hindu, os Vedas dizem que os mundos são habitados e mais, que depois das encarnações na Terra, o homem vai para um mundo de acordo com as suas obras. Diz isso também uma outra obra antiga, mais ou menos do mesmo período, que são os livros do Avesta, da religião fundada por Zoroastro. Também o Código de Manu, que é um código árabe mais antigo do que o Código de Hammurabi. E se nós vamos aos egípcios, vamos perceber que eles também ensinavam esta doutrina aos seus iniciados. Tudo indica que eles restringiam estas moradas ao sistema solar, mas de qualquer modo ensinavam que outros mundos além da Terra são habitados. Nós vamos perceber esta crença presente também entre os celtas e os gauleses, especialmente os druidas. Os druidas ensinavam sobre a pluralidade dos mundos habitados, e eles tinham bastante conhecimento astronômico, um conhecimento que era avançado para a sua época. Era tão forte a relação entre a astronomia e a religiosidade, os seus cultos, que é muito difícil distinguir entre uma coisa e outra quando se trata dos druidas. Mas quando nós avançamos no tempo e vamos aos gregos antigos, nós vamos perceber que lá na Grécia, a grande maioria das seitas gregas ensinavam essa doutrina aos seus discípulos. A escola mais antiga deles, a escola jônica, fundada por Tales de Mileto, ensinava isso.
E Tales deixou discípulos famosos como Anaximandro, Anaxímenes, que continuavam ensinando aos discípulos as lições do seu mestre. Só que eles iam ainda além. Eles afirmavam que os mundos não somente eram habitados, mas eles também renovavam-se. Eram destruídos e novos mundos surgiam. Isto depois foi ensinado por outros filósofos muito famosos, Empédocles, Aristarco, Leucipo, que afirmavam ainda além. Chegavam então a dizer que havia uma força imaterial e inteligente que rege a formação e renovação dos mundos. Outro grande discípulo da escola jônica foi Anaxágoras. O famoso filósofo Anaxágoras ensinava também a pluralidade dos mundos habitados. Mas Anaxágoras, era um homem à frente do seu tempo. Ele ensinava já aos seus discípulos, e em público também, ensinava que não era a Terra, não era o Sol que girava em torno da Terra, mas sim o inverso. Era a Terra que girava em torno do Sol. E, pasmem, ele chegou a dizer que o Sol era maior que o Peloponeso, que era o maior monte conhecido na época. E por causa disso, foi perseguido, arrumou muitos inimigos, foi quase morto, mais ou menos como iria acontecer com Galileu séculos depois. Mas dentre os filósofos gregos, um se destaca entre os mais importantes. Ele se chamava Pitágoras. Vocês reconhecem esse nome? Pitágoras foi realmente um homem diferente e ele era um tanto misterioso. Dizem os seus biógrafos que ele, em público, ensinava o trivial, o comum. Mas aos seus discípulos, aqueles privilegiados que mantinham contato íntimo com ele, ele ensinava a reencarnação. Ele ensinava a pluralidade dos mundos habitados. Ensinava a reencarnação porque ele próprio lembrava-se de algumas existências suas passadas. Lembrava-se de ter sido um pescador chamado Pirro. Lembrava-se de ter sido um guerreiro chamado Eufórbio. Lembrava-se de ter sido Hermotímio e etc. Pitágoras, este grande pensador, deixou também muitos discípulos. E alguns também fizeram história. Demócrito, Heráclito, Hiponax, Metrodora, e todos eles ensinavam em público as lições do seu mestre. E elas acabaram se tornando as crenças da grande maioria dos pitagóricos, da grande maioria dos filósofos gregos. Mas quando avançamos no tempo, vamos encontrar Sócrates e Platão. E estes foram realmente inesquecíveis, porque eles falaram da imortalidade da alma. Eles falaram da pluralidade das existências. E eles falaram da pluralidade dos mundos habitados. E se seguimos adiante, vamos encontrar ainda outro grande filósofo chamado Epicuro. Epicuro também deixou muitos discípulos e a todos eles ensinava esta doutrina: os mundos são habitados. E muitos o seguiram os epicuristas, como ficaram conhecidos. E nós podemos destacar o próprio Lucrécio, que eu citei agora no início, mas também os poetas Horácio, Cícero, Virgílio. E se nós daqui avançarmos um pouco mais no tempo, todo mundo está acordado ainda? Todos? Então nós vamos dar um pequeno salto no tempo
Vocês estão vendo que é uma viagem quase à velocidade da luz. E avançando, nós vamos chegar à Idade Média, e nós vamos encontrar outros homens que também foram destaque por suas obras, por suas vidas. Ali, em 1500, em meados de 1500, nós vamos ver a presença de Giordano Bruno, o famoso Giordano Bruno, que foi queimado vivo em Roma. Vejam, ele foi queimado vivo, perseguido pela Inquisição, por um motivo muito simples. Ele escreveu uma obra que se chama, porque ela ainda está disponível, se chama Del Infinito, Universo e Mundi, quer dizer, sobre o infinito, o universo e os mundos. E adivinhem sobre o que ele falava? Da pluralidade dos mundos habitados, da infinidade dos mundos, da infinidade da criação. E mesmo sendo um teólogo formado em Roma e venerado por seus conhecimentos, foi perseguido até ser morto aproximadamente 10, 12 anos depois. Depois dele, surgirá então a figura de Galileu. E ele, na sua obra Sistema Cósmico, também afirma um pouco mais timidamente a existência de outros mundos habitados. E depois dele, surgirá René Descartes. E René Descartes também fala sobre a pluralidade dos mundos habitados. Neste período, onde surgiram estes homens, a perseguição da Inquisição era muito intensa e muito ostensiva. Portanto, eles tinham muitos cuidados com o que diziam, escreviam. Por outro lado, os artistas, que sempre foram um tanto mais corajosos e um tanto mais maluquinhos, se podemos nos expressar assim, falavam sem medo. E foi neste período onde surgiu o maior número de obras de ficção falando sobre isto, sobre os mundos, sobre o universo, as estrelas e outros seres, outras humanidades. Mas quando avançamos para o século XVIII, aí nós vamos encontrar homens notáveis. Leibniz, talvez vocês não conheçam. Leibniz foi o criador de uma disciplina chamada cálculo diferencial. Para nós termos noção da dimensão do que este homem fez, pensem em qualquer coisa nos dias atuais que a tecnologia foi capaz de nos proporcionar. Vamos pensar em coisa grande, como aquele robô indo para Marte e está em Marte agora? Tudo isso, meus amigos, só é possível porque existe o cálculo diferencial. Mas além de Leibniz, no século XVIII, Bernoulli, um grande físico, que dividiu o estudo dos fluidos da hidráulica em duas partes, antes e depois dele. Também neste mesmo período, no século XVIII, a presença de Voltaire, o filósofo Voltaire. Aí também nós vamos encontrar o filósofo Buffon, também Lavater. Vamos encontrar os filósofos poetas Goethe, Krause, Schelling. No século XVIII, Immanuel Kant, o grande filósofo alemão. Vamos também ali descobrir a presença de Laplace, o matemático. E talvez um dos maiores de todos, Isaac Newton. E ainda o físico astrônomo William Herschel.
Meus irmãos, tantos homens iluminaram este período, e a minha memória não os alcança, mas todos eles afirmaram a existência de outros mundos habitados. Quando chegamos ao século XIX, nós vamos encontrar uma figura singular, chamada Camille Flammarion. Camille Flammarion, aos 15 anos de idade, escreveu uma obra chamada... ele escreveu aos 20 anos de idade. Aos 15 anos de idade, ele foi contratado para trabalhar no Observatório Astronômico de Paris. E aos 20 anos de idade, escreveu uma obra chamada A Pluralidade dos Mundos Habitados. Este sensacional astrônomo escreveu esta obra e que, aliás, nos serviu de roteiro para esse pequeno histórico que nós fizemos agora. Livro tão fantástico que o seu chefe fez a ele um elogio. Chamou 20 anos de idade, um jovem, e disse assim: meu filho, você é um poeta, não é um astrônomo. E demitiu ele. Porque não admitia essa possibilidade. Mas conta a história que ele logo depois foi readmitido, porque era um grande astrônomo. Por que todos esses nomes? Primeiro, porque nós queremos falar da pluralidade dos mundos habitados, mas queremos dizer para vocês que esta doutrina, que é um dos princípios fundamentais da doutrina espírita, foi abraçada pelos grandes gênios da humanidade. Não estamos sós. E segundo motivo, para dizer que se eles, vejam, não temeram, não recearam diminuir o seu nome, não recearam diminuir a sua inteligência por falar sobre isso e abraçar essas ideias, nós também, acredito neste sentido, não temos nada a perder. No século XIX, surge, todos vocês sabem, a figura de Allan Kardec. E é ali em 1857 que ele vai publicar a obra fundamental, o Livro dos Espíritos. E lá na questão de número 55, nós vamos perceber que todo este conhecimento esparso pela humanidade vai culminar na questão em que ele diz assim, simplesmente e diretamente: são habitados todos os globos que se movem no espaço? É uma pergunta direta. São habitados todos os globos que se movem no espaço? Ao que os espíritos responderam: sim. Sim. E o homem terreno está longe de ser, como imagina, o primeiro em sabedoria, em bondade e em perfeição. O homem terreno está longe de ser o primeiro, como nós normalmente supomos. Nos vemos como os mais avançados em conhecimento, em sabedoria. Está longe de ser assim. Nos achamos muito bons, estamos longe disso. Nos achamos os seres perfeitos da criação, estamos ainda longe da perfeição.
Notem que quando os Espíritos deram esta resposta, o que nós podemos perceber como argumento é uma coisa muito simples. Nós vamos notar que o que eles fizeram foi colocar diante um do outro dois fatos. Há dois fatos incontestáveis. De um lado é a existência de Deus, que para nós é um fato. Nós espíritas nem sequer cogitamos a possibilidade de não existir Deus, que para nós é fato, que vai direto à nossa razão. E de outro lado, o que nós vemos é este mundo em que vivemos. Este mundo que habitamos. Então, de um lado, Deus, que é a perfeição. E do outro lado, o mundo em que vivemos. Nada perfeito. De um lado, quando pensamos em Deus, pensamos naquilo que é permanente, naquilo que é imutável. Mas quando olhamos o mundo em que vivemos, nós percebemos a transformação constante, a mutabilidade. É a palavra que nos define, que define este mundo. Percebemos a transitoriedade das coisas. Quando nós pensamos em Deus, em nossas orações, ou quando estamos sozinhos conosco mesmos, nos dá aquela sensação de paz, de esperança, de um futuro melhor. Quando pensamos em Deus, nos vem aquela sensação, aquela intuição da justiça. Mas quando nós pensamos no mundo em que vivemos, nos dias pelos quais estamos passando, aí nos dá muitas vezes aquele sentimento de desesperança, de que as coisas não vão dar certo. Nos dá o sentimento de injustiça muito grande. Então, essa é a questão. Estão aqui duas coisas completamente diferentes, distintas. De um lado o Criador, que é perfeito e soberano, e de um lado um mundo que não é perfeito, de seres que não são perfeitos. Isso nos leva então a pensar que não é possível que este seja o único lugar onde Deus colocou seres para viverem. Há de existir outros lugares. Há de existir outros mundos mais perfeitos, com seres mais perfeitos. Há de existir outros mundos, lugares que reflitam a perfeição do Criador. Em todas as suas nuances. Nós não estamos querendo dizer que a Terra foi mal feita, não. O que nós estamos querendo dizer é que não é o lugar perfeito. Porque basta olharmos para os noticiários, para a história, para os jornais, para os livros, para as revistas, e nós vamos perceber que neste mundo
nós temos terremotos, vulcões, furacões. Temos verões torrenciais, invernos glaciais. Hoje estamos aqui com os ventiladores todos ligados, porque o dia está muito quente. E daqui a alguns dias nós vamos estar encasacados, passando frio. Então a gente percebe que não é o melhor mundo, não é a melhor morada que Deus poderia pensar em criar. Há de existir moradas melhores, mais perfeitas, mais belas. Então, naturalmente os Espíritos esclarecem, é claro que os mundos são diferentes, não são iguais. E aí reside nosso grande erro quando pensamos em procurar vida fora da Terra. Porque nós colocamos uma condição para a vida. O mundo tem que ser igual, fotocópia da Terra. Este é um equívoco. Os mundos são distintos. Os Espíritos dizem, em nada se parecem. E, portanto, as condições de vida são diferentes. E se as condições de vida são diferentes, os seres devem estar adaptados a estas condições diferentes. De tudo isso, nós lembramos então da passagem evangélica que está em João, capítulo 14, versículo 1 a 3. Que registra a fala de Jesus aos seus discípulos. E ele então faz um chamado, conclama: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. E se não fosse assim, eu já teria dito. É enfática a fala dele. É incisiva, é positiva, não deixa dúvidas, ela é cristalina. Há muitas moradas, e se não fosse assim, eu já teria dito. E eu fico aqui pensando comigo que às vezes a gente, quando está sozinho, você dá a liberdade de ficar dando umas viajadas para pensar, refletir sobre essas coisas que nos tocam. E aí de repente eu me coloco assim, vejam a ousadia, me coloco assim entre os discípulos e fico tentando imaginar a cena. E quando ele diz, se não fosse assim eu teria dito, é porque eles estavam conversando sobre isso. Eles estavam discutindo e estavam na dúvida. Até que o mestre diz, se não fosse, eu já teria dito. Fique tranquilo, há muitas moradas na casa de meu Pai. E é tão importante isto, que Allan Kardec coloca esta passagem evangélica no 3º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Vocês sabem que os primeiros capítulos da obra são os que dão base para a obra. Os capítulos 1, 2, 3 e 4 do Evangelho segundo o Espiritismo são os capítulos essenciais para o livro. Porque o primeiro capítulo não vem destruir a lei. O segundo capítulo, meu reino não é deste mundo. O terceiro, a pluralidade dos mundos habitados. O quarto, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Vejam, se nós excluirmos isso,
todo o restante vira uma promessa vaga. Então, no terceiro capítulo, Allan Kardec apresenta esta passagem evangélica e ele, com sua clareza, vai dizer simplesmente assim na primeira frase: a casa do Pai é o universo. A casa do Pai é o universo. E as diferentes moradas são os mundos que se movem no espaço. Então, neste capítulo 3, de acordo com o ensino dos Espíritos, Allan Kardec vai discorrendo e vai nos esclarecendo e nos consolando. Ele vai explicar então que os mundos estão em condições distintas. Não são todos iguais. E assim ele faz uma classificação que não tem nada de absoluto, mas que é muito didática. Ele faz uma classificação onde ele vai dizer que há 5 categorias: os mundos primitivos, que são os mundos destinados às primeiras encarnações da alma humana, os mundos de regeneração, os mundos ditosos, felizes, e por fim os mundos celestiais. Nos mundos de provas e expiações, eu pulei esse? Era só para ver se vocês estavam prestando atenção. E ninguém disse nada. Então, para ver agora que está todo mundo acordado, eu posso dizer de novo. Então, os mundos primitivos, os mundos de provas e expiações, os mundos de regeneração, os ditosos e os celestes. Ora, nos mundos celestes, a morada dos espíritos puros. Nos mundos felizes, reina o bem. Nos mundos de regeneração, aqueles espíritos que estão convalescendo, estão na sua caminhada evolutiva, já passaram por muitas provas, muitas lutas, e agora experimentam uma nova fase. Nos mundos de provas e expiações, nós, o planeta Terra, os mundos onde nós somos colocados à prova. E então Allan Kardec, neste capítulo, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai dizer assim, faz um exercício conosco. Ele diz assim: pense num hospital. Pensou? Pense numa penitenciária. Pense num sítio malsão, onde você está sujeito às diversas infecções, doenças. Pensou também? Então, ele conclui dizendo: a Terra é ao mesmo tempo tudo isso. É um hospital, é uma espécie de prisão. Mas aí ele vai perguntar: para quem é que você manda para o hospital? Quem é que a gente manda para o hospital? Quem está doente. Quem é que vai para a prisão? Quem cometeu equívocos, precisa de corrigenda. Então estamos todos nós aqui, neste mundo, que é hospital, é prisão, é escola benemérita. Estamos aqui vivendo esta experiência porque somos espíritos, que se já tivemos acertos, em outras reencarnações,
também cometemos muitos erros. E aqui neste mundo, reunidos, porque precisamos ser curados das nossas chagas morais, porque precisamos corrigir nossos equívocos. E assim, estando no mundo de provas e expiações, imperfeitos como somos, trazendo as nossas paixões, as nossas emoções descontroladas, desequilibradas, estamos aqui todos juntos e vamos convivendo uns com os outros. E nesta relação de convivência, imaginem, juntam 2 porcos espinhos num espaço pequenininho, eles se cutucam. Então nós, nesta relação, porque somos imperfeitos, machucamos os outros. E nós machucamos também. E assim vamos nos espetando, mas aprendendo uns com os outros. Porque é justamente nesta relação que vamos desenvolvendo virtudes ainda inacabadas, mal desenvolvidas, vamos desenvolvendo paciência, tolerância, a fraternidade, a caridade, os sentimentos mais belos. E é fácil se cada um fizer um retrospecto da sua vida. Eu, há pouquíssimo tempo, tive um insight, deu um clique na minha cabeça. Eu descobri que a maior lição que a vida me tem oferecido nesta encarnação, e que eu, obviamente, não aprendi ainda, mas pelo menos eu já sei qual é agora, é a paciência. Eu tenho sido provado, ao longo da minha vida, no exercício da paciência. E assim cada um de nós, se fizer uma reflexão, vai perceber de repente, parece que algumas coisas assim são especiais para você. A família que foi escolhida para ti, o trabalho onde você foi colocado, tudo te é oferecido nesta escola para teu crescimento, para o nosso crescimento espiritual. E neste mundo de provas e expiações, nós vamos enfrentar as lutas, as doenças, as vicissitudes. Nós vamos enfrentar as loucuras do clima, as intempéries, as destruições coletivas ou as destruições locais, na sua casa, no seu quintal. Porque este é um mundo adequado para o nosso estágio de crescimento. E eu uma vez assisti a uma palestra do Haroldo Dutra Dias, o grande orador espírita que vocês certamente conhecem, né? E eu assisti uma vez a uma palestra dele, e ele então fez um comentário que eu não tinha ainda pensado, mas eu achei muito interessante. Ele fez uma comparação assim. Ele diz, imagine que você está dentro do carro, dirigindo, naquele trânsito maravilhoso, por exemplo, aqui de Cascavel. E agora melhor, com obras pelo centro da cidade. Está ótimo. E é 1h40. E você está atrasado. Então você está dirigindo. Você já fez oração pela manhã, você é um espírita, né? Fez oração pela manhã, fez ao meio-dia, fez quantas foram necessárias. Entrou no carro. E ali do teu lado está, no banco do carona, está um espírito puro. Está imaginando a cena? Você está dirigindo e do seu lado um espírito puro. Então você está dirigindo. Um pouquinho atrasado, um pouquinho depressa. Mas há algumas outras milhares de pessoas também atrasadas e com pressa nessa cidade.
E de repente você leva uma fechadinha aqui. Quase uns barrãozinhos ali. Alguém dá uma furadinha lá. Você leva uma buzinada ali. E a essa altura do campeonato, você está com o espírito puro do seu lado, tá? Ele está rindo. Ele está sorrindo. E a essa altura você está com vontade de fazer o quê? Você está com vontade de jogar ele para fora daqui a pouco. Porque a nossa paciência não é tão grande assim. A nossa tolerância não vai tão longe. Então, meus amigos, fazendo esta reflexão íntima, onde é que você acha que deveria estar? Será que nós deveríamos estar vivendo entre os espíritos felizes de Júpiter? Na Revista Espírita de 1858, o espírito Mozart, tem algumas comunicações dele neste ano, em especial. E ele, o espírito Mozart, afirma estar vivendo em um mundo feliz. Que, aliás, é Júpiter, segundo ele afirma. Vejam que coisa mais interessante. Porque é feita uma pergunta para ele. A pergunta é dirigida... Vocês já ouviram falar de Mozart? É dirigida uma pergunta a ele e ele diz assim: lá onde você está vivendo, olha a pergunta, lá onde você está vivendo, existem religiões e cultos? É uma pergunta legal, né? Boa de ser feita mesmo. Existem religiões e cultos? Ele respondeu assim, gente: a religião é a do coração. E o culto é a prática do bem. Estamos podendo já? Estamos podendo? Com um lugar desse? Onde um só pensamento mal causa estranheza, escândalo. Então, esta escola abençoada nos foi oferecida porque é a escola de alunos que precisam aprender estas lições. Estas lições. Mas Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, vai conduzindo então os esclarecimentos, a argumentação. E ele vai dizer em dado momento que as portas não estão fechadas. E isto é consolador. Porque as portas dos mundos melhores não estão fechadas. Elas não estão cerradas para nenhum de nós. Ele esclarece então que aquele espírito que aprendeu o que devia aprender, sobe de escala, muda de grau, muda de escola. Ele precisa continuar aprendendo, ele precisa continuar crescendo. E se este mundo não oferece mais aquilo que ele precisa, ele segue adiante. Segue adiante. Então, na Revista Espírita, como eu falei há pouco, os espíritos que vêm falar sobre outros mundos habitados mais felizes que o nosso, eles todos disseram o seguinte: eles disseram assim, nós estamos falando estas coisas, que é para que vocês sintam vontade, para que vocês desejem, anseiem, para que vocês sonhem com novas moradas, com novas oportunidades que nos aguardam. Então é necessário sonhar, aspirar, sabendo que o esforço para passar de ano é grande.
Mas é preciso sonhar, é preciso querer. Então, nas instruções dos Espíritos, nós vamos encontrar uma instrução maravilhosa. Ele diz assim, que quando você abrir as janelas e olhar para as estrelas, você faça uma oração a Deus e peça a Ele, pergunte a Ele, qual será dessas moradas que te está reservada e que te espera? É necessário sonhar. Também é importante a gente perceber que a humanidade não é a humanidade que está na Terra. A humanidade é universal. Porque Deus cria e não para de criar. E a humanidade universal tem vínculos conosco. Estes mundos que nos cercam e que estão mais adiantados e que são mais felizes, nos conhecem, sabem de nossa existência, sabem de nossas lutas, de nossa caminhada, de nossas fraquezas, mas há vínculos entre nós. E o maior vínculo de todos se chama Jesus. Este governador, o Cristo, que dirige estas almas, que dirige este rebanho, mas que também deixou claro que não era o único rebanho, e que ele dirige outros. Este lá em João diz que prepara o lugar, que foi adiante para nos preparar o lugar, e que voltará para que nós estejamos onde Ele estiver. Então, meus amigos, eu gostaria de me lembrar do soneto de número 13, do poema Via Láctea, do nosso querido Olavo Bilac. E a essa altura eu imagino aqui, sonhando, que talvez ele dissesse assim, ora, direis, ouvir estrelas, certo perdeste o senso. E eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las muita vez desperto e abro a janela, pálido de espanto. E conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, cintila, e ao vir do sol, saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, tresloucado amigo, que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas. Pelo carinho, pela atenção e acolhida de vocês, muito obrigado.